Olá, pessoal vibrando luz, tudo bem com vocês? Aqui, Espaço Flor do Vento, em Lages, Santa Catarina. Lembrando, ajudamos você a ressignificar a sua vida. O assunto de hoje é oráculos. No bloco de hoje, falaremos sobre oráculos. Existem uma infinidade de oráculos, mas é claro que não teríamos tempo para conversar sobre todos eles. Mas quem durante a sua vida já não teve vontade de fazer consultas com uma cigana, de decks ou baralho cigano, tarô, bola de cristal, pêndulo, leitura das mãos, dados, entre outras coisas. Contando um pouquinho sobre a história dos oráculos. Eles fazem parte de uma cultura milenar. Não há uma data propriamente dita de nascimento, mas lá nas antigas, há milênios de anos, os oráculos, eles não eram algo como, por exemplo, um pêndulo, um baralho, mas eles eram um local onde as pessoas iam para obter respostas. Com o passar dos anos, eles foram se transformando em objetos de ajuda para que você consiga reconsiderar a sua vida e consiga ter algum direcionamento. Quando, por exemplo, fazemos a leitura de um tarô de Marsella, existem N tipos de tarô, pessoal, N, mas o de Marsella é o mais conhecido, mas existem N. Ou fazemos a leitura de um baralho de Lenormand, que é um dos baralhos ciganos, nada vai ser definitivo. O consulente, ou consultante, ou cliente vai lá, na consulta com o oraculista, no caso eu, Deise, por exemplo, lá no Espaço Flor do Vento, e o que o oráculo passar para nós, porque nós, oraculistas, somos apenas um instrumento, nós repassaremos para este consulente, para este cliente. Agora, o livre-arbítrio dele fará com que ele siga ou não o aconselhamento. Quando falamos em oráculos também, nós falamos sobre o pêndulo. Eu geralmente, para os meus pêndulos e todos os meus oráculos, eu uso essa pedrinha chamada drusa. A drusa, ela serve para limpar as energias densas, por exemplo, de um local, de uma pessoa, de um cliente que saiu, preparando para outro cliente que vai chegar. Mas se eu não quisesse ou não tivesse a drusa, eu poderia fazer sobre outras formas que falaremos nos próximos programas. Como o pêndulo também é um oráculo, e eu vou ensinar rapidinho aqui, mais ou menos como usá-lo, quando você compra um pêndulo, você precisa consagrá-lo, que é tema para um outro programa. E após a consagração, fazer o uso. Cada vez que você utiliza, você precisa limpá-lo também. E aí não é com água e sabão, é com a drusa ou de outras formas. Você vai segurar a cordinha, escondê-la na sua mão. Ele pode ser de madeira, ele pode ser de cristal, ele pode ser de pedra, há N tipos de pêndulo. Quando o cliente ou consultante chega lá no Espaço Flor do Vento, geralmente pela primeira vez é algo muito novo para ele e acaba dando um arrependimento. E a pessoa diz assim, olha, não sei se eu fiz bem estar aqui hoje, eu acho que eu vou voltar para casa. Aí eu digo, não, vamos perguntar ao pêndulo. Aí o pêndulo já vai estar programado. Por exemplo, chega lá o consulente e diz assim, será que eu fiz bem em vir hoje aqui fazer uma consulta de tarô? Se o pêndulo girar à direita, ok, ele vai continuar ali. Claro que a gente vai dar mais uma confirmada, vai pedir para o pêndulo confirmar novamente ou não. Se o pêndulo girar à esquerda,
talvez não seja uma boa. Aí é hora dele remarcar para um outro dia. E aí a gente faz uma segunda confirmação. No Espaço Flor do Vento, nós trabalhamos com quais tipos de oráculos? Nós trabalhamos com várias modalidades de tarô, de baralho cigano, pêndulo, com cristais, com a bola de cristal, com as runas, que é um oráculo nórdico, nascimento lá entre os vikings há milhares e milhares de anos. Falando um pouquinho sobre o tarô de Marsella, que é desta caixinha aqui, eu gosto de falar sobre estas 3 cartas, ou 3 decks, ou 3 lâminas. Numa tiragem de carta, que pode ser de 3 apenas, aparece lá para a Débora, a nossa amiga, a figura ou deck do louco, a figura ou deck ou lâmina da morte, a figura ou deck do diabo. E ela fica extremamente preocupada, porque são cartas onde há um grande preconceito. Dependendo do que a Débora está perguntando, e de repente ela perguntou lá sobre a vida dela amorosa em geral. Estou chutando aqui assuntos. Aparece então o diabo. O que o tarô está pedindo para que a gente repasse para a Débora? O diabo seria: Débora, cuidado com as máscaras que você usa e as máscaras que as outras pessoas usam também. Geralmente a gente precisa agir de uma determinada forma para agradar a alguém ou para que aquela pessoa fique conosco. Então a carta do diabo está dando este alerta. Quando aparece a carta do louco, nessa mesma tiragem, falando sobre vida amorosa em geral, de repente a Débora é aquela pessoa mais conservadora, namora anos e anos mesmo que aquele relacionamento não esteja bom. Aí a carta do louco diz assim: Débora, será que não está na hora de você se aventurar, conhecer novas pessoas, ir em outros lugares, para que de repente o grande amor da sua vida apareça? E o grande amor da vida da gente não é para sempre, tá, pessoal? Sinto muito se vocês não sabiam isso. Pode ser por um curto espaço de tempo, mas para que ele apareça, a carta do louco, que é do viajante, viajar, ir em outros locais. Aparece a carta da morte, o deck da morte. O que dentro deste assunto relacionamentos amorosos vai querer passar? Débora, de repente é momento de você fechar um ciclo, porque a morte é fechamento de ciclos, terminar um relacionamento, iniciar outro. De repente tem alguém bem ao teu lado e você não está percebendo para começar essa nova relação. Mas para quem não conhece, vai ficar meio apavorado. Quando nós falamos do baralho cigano, ou tarô cigano, também chamado desta forma, é uma leitura mais rápida, com apenas 36 cartas ou decks, ao contrário do tarô tradicional de Marsella, que são 78 cartas ou arcanos. Geralmente o baralho cigano, ele vai analisar a vida amorosa do consulente. Claro que poderão ser vistos outros pontos também, mas geralmente a amorosa, ao contrário dos outros. Quando a pessoa vai lá no Espaço Flor do Vento fazer uma consultoria nos oráculos, ela vai ter a oportunidade também, junto, sem custo adicional, de passar por uma pequena sessão de aromoterapia, que é um outro procedimento que a gente ali oferece. Por um acaso, estou com esse delicioso óleo essencial de bergamota italiana. Também indicaríamos algumas pedras, aqui a obsidiana, nessa mesma sessão de oráculos. A obsidiana, lembrando, é uma pedra para proteção espiritual e do cotidiano da pessoa. Mas dentro disso tudo que falamos até agora, e falamos nos programas e blocos anteriores, por que será dessa parte holística, dessa parte esotérica,
integrativa de despertar espiritual estar tão presente? Será que em função da pandemia, principalmente, talvez, chega um momento que é diferente para cada um de nós seres humanos, enquanto aqui encarnados no planeta Terra, e de repente pode nem chegar. O momento do teu despertar espiritual, o momento onde você vai deixar um pouco para trás as coisas mundanas, as coisas fúteis, e você vai cuidar mais da sua espiritualidade. Você vai continuar visitando o médico dentro da medicina tradicional, mas você vai procurar também a medicina alternativa, dentro de toda essa linha holística e esotérica. Um oráculo, uma bruxaria natural, uma constelação, qualquer tipo de terapia alternativa ou esotérica poderá ajudá-lo. Ficou interessado? Gostaria de obter mais informações? No rodapé. Acompanhe. No próximo programa, nós falaremos então sobre defumações, banhos energéticos e as ervas em geral. Lembrando que o Espaço Flor do Vento ajuda você na ressignificação da sua vida. Espaço Flor do Vento, em sintonia com as vibrações de luz. Namastê, paz e luz para todos nós.